Desde criança eu já percebia que havia algo estranho no meu irmão. Enquanto eu e minha irmã parecíamos moldados na mesma forma do meu pai e da minha mãe, ele destoava como uma peça que não pertence a um quebra-cabeça. Meu pai era baixo, minha mãe também, e nós dois herdamos essa mesma estatura limitada. Mas meu irmão cresceu com um corpo alto, esguio, que chamava a atenção em qualquer lugar. No rosto, a diferença era ainda mais gritante. Nós tínhamos traços arredondados, um ar quase infantil que vinha da nossa família inteira, mas ele carregava linhas finas, um maxilar marcado, um olhar profundo. Sempre que víamos fotos juntos, era impossível não notar. Ele parecia o vizinho que entrou por engano na fotografia. Minha mãe sempre se derretia por ele de uma forma que me deixava confuso. Não era apenas carinho de mãe, era algo mais intenso. Quase como se fosse um segredo que ela guardava apenas nos olhos. Meu pai, por outro lado, nunca parecia à vontade. Quando tentava brincar com meu irmão, soava forçado, como se tivesse que vestir uma máscara para cumprir aquele papel. Havia dias em que meu pai simplesmente o ignorava, como se ele não estivesse presente. Eu não entendia, mas aquilo me incomodava. Hoje percebo que essa distância não era casualidade. Era uma rachadura silenciosa que crescia dentro da nossa casa, invisível para quem não quisesse enxergar. O tempo foi passando, e as diferenças só aumentavam. Eu e meu pai sempre nos entendemos no futebol, na pescaria, nas histórias de família. Mas meu irmão parecia feito de outro mundo. Enquanto eu puxava os hábitos paternos, ele só se interessava pelas coisas da minha mãe. Era ela quem ele acompanhava na cozinha. Era ela quem ele ouvia com atenção, como se o resto não importasse. Até a cor da pele trazia perguntas sem respostas. Eu e minha irmã éramos claros como minha mãe, mas ele tinha um tom mais escuro, semelhante ao do meu pai. O detalhe é que se fosse apenas herança genética, por que só ele teria puxado esse traço? Por que não nós também? Essas perguntas cresciam junto comigo, e a cada ano ficava mais difícil silenciá-las. Na adolescência, os comentários começaram a pesar. Na rua, os vizinhos cochichavam baixinho, mas eu conseguia ouvir. Esse menino não parece filho do fulano, diziam, como se estivessem constatando um fato. Eu tentava defender minha família, mas dentro de mim as dúvidas corroíam. Sempre que eu levava esse assunto para minha mãe, ela desviava os olhos e arrumava uma desculpa qualquer para fugir. Uma vez eu perguntei de forma direta: "Mãe, por que o fulano não parece com a gente?" Ela congelou por alguns segundos, como se fosse desmaiar, e depois forçou um sorriso vazio, dizendo apenas: "A genética é assim mesmo, meu filho." Mas aquele sorriso não me enganava. Era o sorriso de quem esconde um segredo pesado demais para revelar. Foi numa noite turbulenta que tudo explodiu dentro de mim. Meu pai chegou bêbado, mais uma vez, e começou a discutir com minha mãe. Eu me escondi atrás da porta, ouvindo cada palavra como se fossem tiros. Ele gritava coisas que eu nunca tinha ouvido antes, frases carregadas de raiva e dor. E no meio daquele inferno, uma sentença atravessou o ar como uma faca. "Você acha que eu não sei? Esse menino nunca foi meu filho." Meu corpo inteiro congelou. Eu tinha 13 anos, mas aquelas palavras pareciam grandes demais para caber dentro de mim. Minha mãe chorava, implorava para que ele parasse, dizendo que estava inventando coisas. Mas ele não parecia estar inventando nada. Ele falava como alguém que guardou aquele veneno por tempo demais. Depois daquela noite, nada mais foi igual. Eu tentava agir normalmente, mas cada vez que olhava para o meu irmão, aquela frase ecoava dentro de mim como uma maldição. Esse menino nunca foi meu filho. E se fosse verdade? E se minha mãe realmente tivesse escondido algo tão grave durante todos esses anos? Eu observava meu irmão em silêncio, tentando encontrar uma pista, uma resposta em seu rosto, em seus gestos, em qualquer detalhe. Mas quanto mais eu olhava, mais a sensação crescia. Ele não era como nós. Nunca tinha sido. E talvez meu pai tivesse razão. A dúvida começou a me consumir de um jeito que eu não conseguia mais escapar. Depois daquela noite em que ouvi meu pai cuspindo aquelas palavras venenosas, algo dentro de mim quebrou. Não consegui dormir, não consegui comer. Apenas fiquei encarando o teto, tentando entender se tudo aquilo era verdade ou apenas fruto da bebida. Mas o olhar dele, a raiva contida na voz, não eram de alguém inventando uma mentira qualquer. Era dor, era ressentimento acumulado. Passei a observar cada gesto dentro de casa com mais atenção. O silêncio da minha mãe quando meu pai a provocava, os olhares disfarçados,
O jeito que ela abraçava meu irmão como se quisesse protegê-lo do mundo inteiro. Tudo parecia confirmar que havia algo que ninguém ousava dizer em voz alta. No dia seguinte, tentei agir como se nada tivesse acontecido. Mas minha mãe parecia nervosa, evitando contato visual comigo. Eu não aguentei e perguntei: "Mãe, o que o pai quis dizer ontem à noite?" Ela congelou por alguns segundos, como se tivesse levado um choque, e depois respondeu rápido demais: "Seu pai estava bêbado, não sabe o que fala." Mas a voz dela tremia, e os olhos estavam cheios de lágrimas contidas. Eu quis acreditar, quis pensar que era só mais uma briga, mas algo dentro de mim gritava que não era. E essa sensação só aumentava quando meu irmão entrava na sala, inocente, sem imaginar o peso do segredo que talvez estivesse por trás da própria existência. Passei a reparar ainda mais em meu pai. Ele nunca dizia nada diretamente, mas era no silêncio que ele falava mais alto. Quando estávamos juntos, ele conversava comigo e com minha irmã com naturalidade, mas com meu irmão havia sempre uma distância, um vazio. Não era apenas falta de afinidade, era uma barreira invisível que ele nunca tentou atravessar. Às vezes, eu pegava meu pai olhando para ele em silêncio, com um olhar duro, pesado, e depois desviava rápido. Parecia carregar uma mistura de raiva e resignação, como se fosse obrigado a conviver com uma lembrança viva de algo que nunca quis aceitar. Aos poucos, minha cabeça começou a se encher de perguntas que não me deixavam em paz. Será que meu pai sempre soube e escolheu calar? Será que minha mãe tinha realmente vivido uma traição? Ou será que eu estava criando teorias na minha mente só porque queria dar sentido ao que não conseguia entender? A dúvida me corroía. Eu queria respostas, mas tinha medo delas. O que aconteceria com a nossa família se esse segredo viesse à tona? Será que meu irmão merecia saber a verdade, caso ela fosse mesmo tão sombria? E se eu perguntasse de novo para minha mãe, ela me contaria? Nessa época, comecei a notar como minha mãe tratava meu irmão de uma forma diferente. Ela não apenas cuidava dele, ela o blindava. Cada vez que meu pai fazia um comentário ríspido, ela intervinha de imediato. Quando eu ou minha irmã questionávamos qualquer coisa, ela nos repreendia como se estivéssemos mexendo em um território proibido. Parecia haver uma muralha invisível entre meu irmão e o resto da família, uma proteção que só ela compreendia. Isso me deixava dividido. De um lado, sentia ciúme, como se ela o amasse mais do que a mim e minha irmã. De outro, percebia que havia algo de muito mais profundo por trás daquele cuidado quase desesperado. Foi numa madrugada, sozinho no quarto, que a ficha caiu de vez. Eu estava deitado, revirando as memórias, e percebi que meu pai nunca chamou meu irmão de filho. Não lembrava de uma única vez. Chamava pelo nome, dava ordens, às vezes até elogiava, mas nunca usava essa palavra. Comigo e minha irmã era automático, natural, cheio de orgulho. Com ele, nunca. Aquilo me acertou como um soco. Era como se meu pai, no fundo, já tivesse assumido para si mesmo que aquele menino não era parte do seu sangue. A partir desse momento, eu não consegui mais olhar para meu irmão da mesma maneira. Cada gesto, cada palavra, cada diferença parecia um indício de que a verdade estava escondida bem diante dos meus olhos. As semanas seguintes foram um tormento. Eu acordava, olhava para o meu irmão e sentia como se ele fosse um enigma ambulante, um pedaço da nossa família que não se encaixava no resto do desenho. Meu pai continuava tratando-o com aquela distância fria, e minha mãe parecia ainda mais protetora, como se pressentisse que algo estava prestes a desmoronar. Eu não sabia se estava ficando paranoico, mas cada detalhe do cotidiano parecia esconder uma pista. O jeito como ela disfarçava quando falávamos de passado, a forma como mudava de assunto quando o assunto era o dia em que meu irmão nasceu. Era como se existisse um muro de silêncio construído em torno daquela história, e quanto mais eu tentava derrubá-lo, mais resistente ele se tornava. Foi em uma tarde chuvosa que encontrei a primeira prova de que talvez eu não estivesse imaginando coisas. Eu estava mexendo em algumas caixas antigas no armário da sala, procurando fotos para um trabalho da escola, quando achei um envelope escondido no fundo. Dentro, havia retratos amarelados, daqueles que o tempo já tinha começado a devorar. Em quase todas as fotos de família, lá estávamos nós. Eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. Mas em uma delas, algo chamou minha atenção. Era uma foto de quando meu irmão ainda era bebê e meu pai não estava lá. Em vez dele, havia um homem desconhecido de braços cruzados, parado bem ao lado da minha mãe, olhando para a câmera com um ar quase desafiador. Meu coração disparou. Quem era aquele homem? A primeira coisa que me veio à cabeça foi que poderia ser apenas um amigo da família. Alguém que por acaso estava no momento da foto.
Mas a posição dele, tão próximo da minha mãe, e o jeito como ela sorria para a câmera, me fizeram pensar diferente. Não era um sorriso comum. Era um sorriso íntimo, carregado de algo que não aparecia em outras fotos. Segurei aquele retrato por longos minutos, como se fosse uma bomba prestes a explodir nas minhas mãos. Eu sabia que não podia mostrar para ninguém. Pelo menos não ainda. Então escondi a foto debaixo do meu colchão, decidido a entender quem era aquele homem e o que ele significava para a nossa história. Nos dias seguintes, passei a prestar mais atenção no comportamento da minha mãe. Eu precisava confirmar minhas suspeitas, mas sem levantar desconfianças. Notei que, sempre que alguém mencionava o passado, principalmente os primeiros anos depois que ela se casou com meu pai, ela ficava nervosa. Era como se cada lembrança daquela época fosse um território perigoso. Uma vez perguntei casualmente sobre quando meu irmão nasceu. Ela travou. Os olhos ficaram vidrados por alguns segundos, e depois respondeu rápido demais. Foi um parto difícil, mas deu tudo certo. Nada além disso. Parecia ensaiado, como uma frase decorada para se livrar de qualquer pergunta incômoda. Enquanto isso, meu irmão seguia alheio a tudo. Ele ria, brincava, fazia planos para o futuro sem imaginar a sombra que pairava sobre ele. Às vezes, eu me perguntava se seria justo arrastá-lo para esse turbilhão de dúvidas. E se ele não quisesse saber? E se a verdade fosse cruel demais para ele suportar? Mas, ao mesmo tempo, como poderia continuar olhando para ele todos os dias sem compartilhar o peso que eu carregava? Era um dilema que me dilacerava por dentro. A cada noite, eu me deitava encarando o teto, com aquela foto escondida debaixo do colchão, sentindo que estava mais perto de uma revelação, mas ainda com medo de atravessar a linha sem volta. Foi então que um detalhe mudou tudo. Revirando mais papéis velhos em busca de respostas, encontrei uma carta dobrada dentro de uma caixa esquecida. A letra era da minha mãe, mas não parecia ser um bilhete qualquer. Era endereçada a alguém chamado A. E só de ler as primeiras linhas, minhas mãos começaram a suar. Ela falava de noites escondidas, de encontros em silêncio, de um amor que ela jamais poderia assumir. A carta terminava com uma frase que me arrepiou até a espinha. Se um dia ele perguntar de onde veio, diga apenas que o destino quis assim. Eu fechei a carta com as mãos trêmulas. Não havia mais como negar. Algo enorme estava sendo escondido dentro da nossa casa, e eu estava prestes a desenterrar a verdade que poderia destruir minha família. Depois de encontrar a carta, minha mente entrou em colapso. Eu não conseguia mais disfarçar. Não conseguia fingir que nada estava acontecendo. Aquela frase final ecoava na minha cabeça como um trovão. Se um dia ele perguntar de onde veio, diga apenas que o destino quis assim. Eu sabia que não podia mais guardar aquilo só para mim. Mas, ao mesmo tempo, o medo me consumia. E se eu tivesse entendido errado? E se estivesse prestes a colocar fogo em uma história que deveria continuar enterrada? Passei noites em claro, ensaiando perguntas na frente do espelho, tentando imaginar como minha mãe reagiria. Mas nenhum ensaio me prepararia para o que estava por vir. Escolhi um momento em que estávamos sozinhos na cozinha. O silêncio da casa parecia gritar, e eu sentia o coração pulsando na garganta. Segurei a carta no bolso, como se fosse uma arma carregada, e perguntei de repente: Mãe, quem é a... O rosto dela empalideceu instantaneamente, como se tivesse visto um fantasma. Ela parou o que estava fazendo, largou a colher sobre a mesa e ficou alguns segundos sem respirar. Seus olhos me encararam, cheios de medo e raiva ao mesmo tempo. E então, pela primeira vez, eu senti que tinha atravessado uma linha da qual não poderia voltar. Ela tentou rir, mas a voz saiu trêmula, artificial. De onde você tirou isso, menino? Deve estar confundindo as coisas. Mas eu não recuei. Tirei a carta do bolso e coloquei sobre a mesa. Ela olhou para aquele papel como quem encara uma bomba prestes a explodir. As mãos dela começaram a tremer, e por um instante pensei que fosse desmaiar. Onde você encontrou isso? Ela sussurrou com a voz quebrada. Eu não respondi. Apenas fiquei parado, esperando que ela dissesse o que eu precisava ouvir. O silêncio durou segundos, mas parecia uma eternidade. Até que ela puxou a carta com força, apertando contra o peito, como se quisesse impedir que eu roubasse também a verdade que estava ali. Você não entende nada, ela disse, agora já chorando. Era uma fase difícil, seu pai não me dava atenção. Eu me sentia sozinha. Cada palavra dela parecia uma confissão disfarçada, mas nunca vinha a admissão completa. Eu implorei. Mãe, eu só quero saber se meu irmão é mesmo filho do pai. Foi como jogar gasolina em uma fogueira. Ela explodiu,
gritando que eu não tinha o direito de fazer esse tipo de pergunta, que eu era apenas uma criança metida a adulta. Mas entre os gritos e as lágrimas, havia algo que a denunciava. Ela não dizia não. Não negava. E esse silêncio pesado era mais cruel do que qualquer palavra. Depois desse dia, o clima em casa ficou insuportável. Minha mãe mal conseguia olhar para mim, e quando olhava, parecia que queria implorar para que eu esquecesse tudo. Mas como esquecer? Meu pai continuava agindo do mesmo jeito frio com meu irmão, como se já soubesse de toda a verdade. E meu irmão, inocente, seguia vivendo sem imaginar o peso que carregava nas costas. Eu me sentia preso em um pesadelo onde cada gesto, cada palavra, era uma pista de um crime emocional que ninguém tinha coragem de assumir. E quanto mais eu tentava me calar, mais a angústia me corroía por dentro. Foi então que tomei uma decisão que mudaria tudo. Se minha mãe não tinha coragem de me contar a verdade, eu procuraria sozinho. Comecei a vasculhar as gavetas, caixas, qualquer coisa que pudesse revelar mais do passado. Eu sabia que estava correndo um risco enorme, mas não havia mais como voltar atrás. E numa dessas buscas desesperadas, encontrei algo que me fez gelar dos pés à cabeça. Uma foto antiga, dobrada e escondida no fundo de um livro de receitas. Nela, minha mãe estava abraçada ao mesmo homem da outra foto, aquele desconhecido de olhar desafiador. Só que dessa vez ela segurava meu irmão ainda bebê nos braços. E o homem sorria como se fosse o dono do mundo. A foto escondida dentro do livro de receitas queimava nas minhas mãos. Ali estava minha mãe, sorrindo de uma forma que nunca vi ao lado do meu pai, abraçada a um homem desconhecido, enquanto segurava meu irmão ainda bebê. O olhar daquele homem não deixava dúvidas. Ele se sentia dono daquela cena, dono daquele segredo. Por mais que eu tentasse encontrar uma explicação inocente, não havia. Era evidente que havia algo errado, algo que mudava completamente a história da nossa família. Guardei a foto junto da carta, formando uma coleção de provas que eu nunca imaginei ter. Cada vez mais, eu sentia que a verdade estava próxima demais de ser revelada. Nos dias que se seguiram, comecei a observar meu pai com outros olhos. Ele parecia carregar um fardo invisível, como se soubesse de tudo há anos, mas tivesse escolhido o silêncio como castigo. Quando chegava do trabalho, sua presença enchia a casa de um peso difícil de descrever. Ele jantava em silêncio, olhava para minha mãe com desprezo disfarçado e tratava meu irmão com aquela frieza cortante que só eu parecia perceber. Às vezes, me perguntava se meu pai permanecia naquele casamento apenas por obrigação, talvez pelos filhos, talvez por orgulho. Mas no fundo, eu sabia que havia muito mais coisa guardada atrás daquele olhar endurecido. Uma noite, tomei coragem e decidi tentar arrancar algo dele. Estávamos na varanda, só nós dois, enquanto ele fumava em silêncio. Eu respirei fundo e soltei. Pai, posso te perguntar uma coisa? Ele me encarou sem dizer nada. Apenas assentiu com a cabeça. É sobre meu irmão. Ele é mesmo seu filho? O cigarro quase caiu da mão dele. Por alguns segundos achei que ele fosse me bater ou me expulsar dali. Mas em vez disso, ele soltou uma risada seca, carregada de dor. Você ainda é novo demais para entender certas coisas, disse, antes de esmagar o cigarro no cinzeiro e entrar de volta para dentro de casa. Aquilo me destruiu por dentro, porque o silêncio dele dizia mais do que qualquer resposta. Depois daquela noite, percebi que meu pai começou a me olhar de um jeito diferente. Não era ódio nem raiva, mas algo próximo de cumplicidade. Como se de alguma forma eu tivesse finalmente enxergado aquilo que ele carregava sozinho há anos. Não trocamos mais palavras sobre o assunto, mas eu sabia que ele entendia minhas perguntas não ditas, e eu entendia as respostas que ele nunca dizia. Essa conexão silenciosa me deixou ainda mais angustiado, porque agora eu tinha certeza de que a verdade existia. E se existia, era apenas uma questão de tempo até ela explodir no meio da nossa família. Minha mãe, por outro lado, parecia cada vez mais nervosa. Eu percebia seu olhar inquieto quando me aproximava do meu pai, como se temesse que ele tivesse contado tudo. O jeito como ela falava comigo era carregado de culpa e desespero, como se tentasse evitar que eu juntasse as peças do quebra-cabeça. Mas já era tarde demais. Eu já tinha visto demais, ouvido demais, sentido demais. O silêncio deles era a maior confirmação de todas. E quanto mais minha mãe tentava me afastar da verdade, mais eu me aproximava dela, decidido a descobrir até o último detalhe, custasse o que custasse. Foi então que uma oportunidade surgiu sem que eu esperasse. Estava sozinho em casa quando ouvi meu pai chegar mais cedo do trabalho. Ele parecia alterado,
nervoso, andando de um lado para o outro na sala. Sem perceber que eu estava no corredor, ele pegou uma garrafa de uísque e começou a falar sozinho, quase como um desabafo sufocado. Anos engolindo isso. E ela pensa que eu não sei. Ele nunca foi meu. Nunca foi. Meu coração disparou. Aquilo não era mais dúvida, não era suposição, era confissão. Eu voltei para o quarto em silêncio, tentando controlar a respiração. A verdade finalmente tinha um nome e estava viva dentro da minha casa. Depois daquela noite em que ouvi meu pai confessar a verdade para o silêncio da sala, eu nunca mais consegui enxergá-lo da mesma forma. Era como se cada palavra dele tivesse ficado gravada na minha pele, queimando como uma marca invisível que me lembrava, a cada instante, que meu irmão vivia uma mentira. Passei a evitar cruzar os olhos dele, não porque sentia raiva, mas porque sabia que ele nunca desconfiou daquilo que eu agora carregava comigo. A inocência dele me machucava porque, sem saber, ele era o centro de todo esse caos. E, ao mesmo tempo, eu sentia uma raiva amarga da minha mãe, que fingia normalidade, como se nada tivesse acontecido. As refeições em família viraram uma espécie de ritual silencioso de tortura. Eu observava cada detalhe, cada gesto. Meu pai, em silêncio, comendo devagar, como se mastigasse a própria dor. Minha mãe, nervosa, mexendo nos talheres, evitando qualquer contato visual. E meu irmão, alheio a tudo, falando sobre escola, amigos e sonhos, como se vivesse em um mundo paralelo. O contraste era insuportável, e eu sentia que a mesa estava prestes a se partir em pedaços de tanta tensão acumulada. Havia vezes em que eu mesmo tinha que engolir o choro para não deixar escapar a verdade que me sufocava. Aos poucos, meu irmão começou a notar que algo não estava certo. Ele percebia os olhares trocados, os silêncios pesados, as respostas evasivas. Certa noite, quando voltávamos do mercado, ele quebrou o gelo. Você já percebeu que o pai não gosta muito de mim? Meu coração quase parou. Eu sabia que se falasse demais poderia destruir a vida dele. Então sorri de forma forçada e disse: Você está imaginando coisas. Mas por dentro, a frase dele ecoava como um grito de socorro que eu não sabia responder. Pela primeira vez, ele mesmo começava a desconfiar de uma verdade que nunca deveria carregar. Não demorou para que a situação se agravasse. Durante um jantar, meu pai perdeu o controle. Meu irmão contou uma história qualquer da escola, tentando animar a mesa, mas meu pai explodiu de repente, batendo o punho na mesa e gritando: Cala a boca! O silêncio que se seguiu foi mortal. Minha mãe congelou. Eu senti minhas mãos tremerem. E meu irmão, com os olhos marejados, não entendeu nada. Ele levantou-se e saiu correndo para o quarto. E o barulho da porta batendo ecoou pela casa inteira. Naquele momento, tive certeza de que a verdade estava transbordando pelas rachaduras, e não havia mais nada que pudesse contê-la. Minha mãe correu atrás dele, mas eu fiquei encarando meu pai. Ele estava pálido, com os olhos vermelhos, respirando fundo, como alguém que acabara de lutar contra si mesmo. Você não entende, murmurou antes de sair também, deixando a mesa destruída. Eu fiquei sozinho ali, encarando os pratos ainda cheios, tentando processar tudo. Não era apenas uma questão de traição ou de segredos. Era algo muito maior que corroía todos nós por dentro. Pela primeira vez, comecei a sentir medo real do que poderia acontecer se a verdade viesse à tona de forma abrupta. Mais tarde, fui até o quarto do meu irmão. Ele estava deitado, virado para a parede, fingindo dormir. Mas eu percebi pelos soluços abafados que ele chorava em silêncio. Sentei ao lado dele, sem dizer nada. Não havia palavras que pudessem consertar aquilo. Então, apenas coloquei minha mão sobre o ombro dele como quem diz: Estou aqui, mesmo que o mundo desabe. Foi nesse instante que compreendi que, cedo ou tarde, eu teria que decidir entre proteger a inocência dele ou revelar a verdade que o destruiria para sempre. Nos dias seguintes ao jantar explosivo, a atmosfera dentro da casa ficou insuportável. Meu irmão não falava muito, mas os olhos dele entregavam a inquietação que já não conseguia esconder. Eu via quando ele observava meu pai com uma mistura de medo e curiosidade, como quem tenta entender o motivo de ser rejeitado sem nunca ter feito nada de errado. A cada silêncio, a cada gesto frio, eu percebia que ele estava juntando peças soltas de um quebra-cabeça que nunca deveria ser montado. A inocência dele estava morrendo, e eu não sabia como o impedir. Uma tarde, enquanto minha mãe saía às pressas dizendo que precisava resolver coisas urgentes, eu encontrei meu irmão no quarto dela, fuçando a gaveta debaixo da cama. O coração me disparou no peito.
E antes que eu pudesse falar, ele levantou os olhos e disse: "Eu só quero entender." Nas mãos, ele segurava uma caixa pequena, cheia de cartas antigas e fotografias amareladas. Reconheci imediatamente o perigo que aquilo representava, porque parte da verdade estava escondida exatamente ali. Eu tentei arrancar a caixa das mãos dele, mas ele segurou firme, e nos olhos dele havia uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Ele espalhou as cartas sobre a cama, lendo apressado os trechos, tentando decifrar mensagens escritas anos atrás. Entre palavras carinhosas e promessas, havia nomes diferentes, datas que não batiam e menções a encontros secretos. Eu senti a garganta fechar quando percebi que uma das cartas era assinada por alguém que não era meu pai. Meu irmão franziu o senho, tentando entender, e me perguntou com a voz embargada: "Quem é esse homem?" Eu não consegui responder. As palavras simplesmente não saíam, como se a verdade fosse um veneno preso na minha boca. O silêncio entre nós foi cortado apenas pelo barulho da porta da frente. Era minha mãe voltando mais cedo do que esperávamos. Desesperado, enfiei as cartas de volta na caixa e tentei empurrá-la para baixo da cama, mas já era tarde. Ela entrou no quarto e congelou ao nos ver ali, com papéis espalhados e olhares de culpa. Meu irmão encarou ela de frente e perguntou sem rodeios: "Mãe, esse homem aqui é quem eu estou pensando?" O rosto dela perdeu toda a cor, e por alguns segundos ela pareceu uma estátua. O chão tinha acabado de se abrir sob nossos pés. Minha mãe tentou recuperar o controle, dizendo que eram coisas do passado, que não significavam nada. Mas meu irmão não aceitou. "Do passado?" Ele repetiu com os olhos marejados. "Então por que eu sinto que eu sou parte desse passado?" A voz dele tremia, mas havia uma força ali que ela não esperava. Eu vi minha mãe ficar sem resposta, perdida entre a mentira e a verdade. E foi nesse momento que percebi. Ele já sabia, mesmo que não tivesse todas as provas. Ele sabia que algo em sua história não fazia sentido, e nada mais o impediria de ir atrás da verdade. Naquela noite, enquanto o silêncio dominava a casa, eu ouvi meu irmão se trancar no quarto e mexer no computador. Os cliques e o som das páginas virando mostravam que ele estava pesquisando, comparando datas, buscando conexões que pudessem confirmar suas suspeitas. Eu me senti dividido entre a vontade de protegê-lo e o medo do que aconteceria quando ele finalmente descobrisse tudo. A verdade estava se aproximando rápido, como uma tempestade prestes a cair, e eu sabia que ninguém dentro daquela casa estava preparado para a destruição que ela traria. Deitado na cama, olhando para o teto, percebi que havia chegado a um ponto sem volta. O segredo que antes queimava apenas em mim agora era um incêndio que começava a se espalhar. Meu irmão tinha dado o primeiro passo em direção à verdade, e eu sabia que, em breve, nada mais poderia contê-lo. A pergunta que me atormentava era simples e cruel. Quando ele descobrisse tudo, o que seria da nossa família? No dia seguinte, meu irmão acordou com uma determinação assustadora. Ele não falou nada no café da manhã. Apenas tomou o copo de leite em silêncio e saiu mais cedo do que de costume. Minha mãe tentou disfarçar, mas eu vi o pânico nos olhos dela. Era como se ela já soubesse para onde ele estava indo. Eu fiquei sentado, imóvel, tentando decidir se deveria segui-lo ou fingir que não sabia de nada. Mas a verdade é que meu coração gritava. Ele estava prestes a encontrar algo que poderia mudar tudo para sempre. Mais tarde, quando voltei da escola, percebi que meu irmão ainda não tinha voltado. A casa estava silenciosa demais. Minha mãe andando de um lado para o outro, mordendo as unhas, como se estivesse aguardando uma sentença. Foi só no fim da tarde que a porta se abriu, e ele entrou com o rosto vermelho, os olhos cheios de uma mistura de raiva e choque. Eu corri até ele e perguntei onde tinha ido, mas a resposta dele me fez gelar por dentro. Fui ver a avó. O peso dessas palavras caiu sobre mim como um trovão, porque minha avó sempre soube mais do que deixava transparecer. Ele contou que a avó tentou evitar, mas diante da insistência, acabou deixando escapar frases soltas demais para serem apenas descuidos. Palavras como seu verdadeiro pai, segredos que não deviam sair e um erro que custou caro ecoavam na mente dele. Eu tentei minimizar, dizendo que às vezes as pessoas mais velhas confundem histórias, mas ele não acreditou. Havia um brilho em seus olhos que misturava dor com desejo de saber mais. Pela primeira vez, percebi que ele estava disposto a enfrentar qualquer consequência para descobrir quem realmente era. Minha mãe percebeu a mudança de comportamento dele imediatamente. Naquela noite, ela foi até o quarto dele e bateu à porta, mas ele não respondeu. Eu fiquei na escuta.
e ouvi apenas o som abafado de um choro contido e da respiração acelerada. Minha mãe, desesperada, sussurrou: "Eu só queria te proteger." Mas ele não abriu a porta. Aquela frase, dita em meio às lágrimas dela, foi mais reveladora do que qualquer confissão direta. A verdade já não estava apenas no ar. Estava dentro dele, crescendo, exigindo ser dita. Nos dias seguintes, meu irmão começou a fazer perguntas perigosas. Perguntava sobre datas de viagens antigas, sobre pessoas que eu nem lembrava, sobre amigos da família que se afastaram de repente. Às vezes, pegava o álbum de fotos e passava horas encarando imagens antigas, como se procurasse traços escondidos de alguém que não estava ali. Eu observava em silêncio, sentindo que cada detalhe que ele encontrava era mais uma peça encaixada no quebra-cabeça. A cada dia, a muralha de segredos que meus pais ergueram parecia mais frágil, pronta para desabar. Até que, em um domingo, ele tomou uma decisão inesperada. "Eu vou atrás dele", disse, olhando diretamente para mim. Meu estômago revirou na mesma hora. Ele não precisou dizer quem era esse ele. Eu sabia, ele tinha descoberto o nome. O homem das cartas, o fantasma do passado da minha mãe, o provável pai dele. O segredo estava prestes a se materializar em carne e osso. E nada poderia deter o caminho que ele tinha escolhido. Eu só conseguia pensar em uma coisa. Quando esse encontro acontecer, nossa família nunca mais será a mesma. Na manhã seguinte, meu irmão saiu de casa antes que qualquer um pudesse perceber. Eu o observei partir pela janela, o coração batendo acelerado, sabendo que ele estava prestes a atravessar uma linha da qual não haveria retorno. Cada passo dele em direção à verdade era como uma lâmina afiada prestes a cortar o que restava da nossa família. Minha mãe percebeu que ele havia saído e entrou em desespero, mas eu só conseguia pensar que aquilo era inevitável. A verdade estava viva e exigia ser confrontada, fosse qual fosse o preço. Ele foi direto até a cidade vizinha, procurando pistas, ouvindo boatos, perguntando discretamente sobre o homem das cartas. Cada resposta que recebia era uma peça que encaixava em um quebra-cabeça que estava escondido há anos. As pessoas falavam dele com respeito, mas também com estranhamento, como se ele tivesse feito coisas que ninguém compreendia completamente. Meu irmão não recuava. Ignorava os olhares curiosos e mantinha a determinação de alguém que sabe que está prestes a descobrir algo que mudará sua vida para sempre. Enquanto isso, em casa, minha mãe desabava. Chorava sozinha, murmurando palavras que tentavam apagar o passado, mas que não apagavam a iminência da verdade. Meu pai, que antes parecia um espectador silencioso, agora andava de um lado para o outro, inquieto, como alguém que pressente o fim de um segredo que carregou por anos. Eu senti o peso da situação, dividido entre proteger meu irmão e temer a devastação que sua descoberta poderia trazer. A tensão dentro da casa era quase palpável, como se cada móvel, cada objeto, estivesse respirando junto com a ansiedade. Horas depois, meu irmão finalmente encontrou o endereço que buscava. Era uma casa antiga, um pouco afastada, com um jardim descuidado e a aparência de quem viu dias melhores há muito tempo. Ele respirou fundo e bateu à porta, hesitando por alguns segundos. Quando o homem abriu, o mundo pareceu parar. A semelhança era inegável. Não havia dúvidas. Aquele era o homem das fotos, o fantasma do passado da nossa família. Meu irmão engoliu em seco, sentindo uma mistura de medo, raiva e curiosidade. Cada segundo que passava ali diante dele era um momento que mudaria tudo. O homem olhou para ele com surpresa, mas também com algo que lembrava reconhecimento imediato. Meu irmão finalmente perguntou com a voz firme: "Você é meu pai?" O silêncio caiu como um peso no ar. Os segundos se arrastavam, carregados de tensão, como se cada respiração fosse um risco. Então o homem respirou fundo e começou a falar, revelando detalhes que ninguém na família ousou admitir por décadas. A verdade começou a sair das sombras. Lenta, dolorosa e impossível de ignorar. Enquanto isso, eu observava de longe, escondido atrás de uma árvore, sentindo meu coração explodir dentro do peito. Cada palavra que chegava aos meus ouvidos era como um golpe. Meu irmão finalmente estava diante da verdade que todos tentaram esconder, e não havia como voltar atrás. Eu sabia que, quando ele voltasse para casa, nada seria igual. A nossa família estava prestes a se despedaçar, e a mentira que durante anos manteve todos nós unidos estava prestes a explodir em pedaços irreversíveis. Quando meu irmão voltou para casa, seus olhos estavam diferentes. Não havia mais a inocência de antes, nem a confusão silenciosa.
Havia clareza e uma determinação que me assustava. Ele entrou no hall, encarou meus pais e simplesmente disse: "Eu sei tudo." A frase caiu como uma bomba na sala. Minha mãe ficou pálida, a respiração cortada. Meu pai fechou os punhos, tenso, mas não ousou interromper. O silêncio era absoluto, pesado, carregado de anos de mentiras acumuladas. Pela primeira vez, a verdade tinha um corpo dentro de casa. Meu irmão contou tudo. O que descobriu na avó, as cartas, as fotos e, finalmente, o encontro com o homem que sempre esteve fora de nossas vidas. Cada palavra que saía da boca dele era como arrancar um pedaço da nossa história do passado e jogá-lo na sala, exposto à luz. Minha mãe caiu de joelhos, chorando e tentando explicar, justificar, mas a verdade não podia mais ser contida. Meu pai, que antes parecia invencível no silêncio, sentiu o chão sumir sob seus pés. Tudo o que ele tentara esconder por tanto tempo estava ali, vivo, e nenhum gesto poderia apagar. O homem que meu irmão encontrou também apareceu na nossa casa dias depois, como se fosse inevitável. Ele encarou meu pai e disse palavras que queimaram ainda mais. Eu sabia que um dia ele saberia. E você sabia também. Meu irmão observava, firme, como se fosse um juiz invisível, pronto para decidir quem merecia perdão e quem merecia distância. A tensão explodiu em cada palavra, cada olhar, cada gesto. Nada podia ser escondido, nem um detalhe, nem uma omissão. O passado havia finalmente alcançado o presente, e o futuro se tornava incerto. A casa que antes era silenciosa e sufocante agora estava cheia de vozes, gritos e choro. Cada membro da família precisava confrontar não apenas os outros, mas a própria consciência. Meu irmão, que passou anos vivendo sob a sombra de mentiras, finalmente se tornou protagonista da própria história. Minha mãe, cheia de culpa, tentava reparar o que pôde, mas sabia que algumas coisas não tinham volta. E meu pai, com a expressão dura, finalmente encarou não apenas meu irmão, mas o peso das escolhas que fez ao longo de todos aqueles anos. No fim, ninguém saiu ileso. O segredo que poderia destruir a família inteira foi revelado, e cada um precisou decidir como lidar com isso. Meu irmão escolheu a distância, buscando identidade e liberdade. Minha mãe ficou em silêncio, resignada, sabendo que a verdade trouxe destruição e também um estranho alívio. Meu pai se recolheu, refletindo sobre anos de silêncio e ressentimento. E eu, no meio de tudo, percebi que a família nunca mais seria a mesma, mas que a verdade, por mais dolorosa, finalmente tinha um nome. O silêncio voltou à casa, mas agora era diferente. Não havia mais mentiras penduradas no ar. A verdade, ainda que amarga, trouxe clareza. Cada um de nós precisava reconstruir não apenas relações, mas a própria vida, aprendendo que segredos podem até proteger temporariamente, mas sempre têm um preço. E no fundo, eu sabia que, apesar da dor, todos nós crescemos naquele caos, mais conscientes do que realmente significa carregar segredos e enfrentar a verdade, custe o que custar.